luta que o Durinho perdeu do cinturão. Nossa, cara, eu tava torcendo demais, você não tem ideia. A gente também. Nossa, Cara, eu tava torcendo demais, cara. Você não tem noção. Tanto que eu tava torcendo pro Durinho naquela luta. O que rolou? O avião não cai por motivo só e a luta é sempre antes, né? Aquilo que a gente tava conversando. Então, aconteceu muita coisa antes. Emoção. Pô, o Durinho gosta do Kamaru. Então, Eles treinaram muito tempo, né? mas é porque é difícil você lutar com um companheiro de treino. As pessoas acham que é simples. Não é tão simples assim, não. Tem que ter uma frieza diferenciada pra isso. Então, o Durinho mesmo não tava percebendo o tanto que ele tava emotivo pra lutar com o Kamaru, sabe? Tipo, ele não tinha consciência disso. E também várias outras coisas que acontecem, que aí são só nos bastidores que vão acontecendo durante a semana, que a gente só percebe depois da luta. Então, por exemplo, se o Vicente for lutar hoje pelo cinturão, vou dar um exemplo simples. O Vicente vai lutar pelo cinturão, então eu já sei que na quarta-feira ele vai começar a dar entrevista às 7 da manhã e vai terminar às 7 da noite. O dia inteiro de entrevista. Cara, isso arregaça o atleta. Então, já que a gente sabe disso, hoje, a gente já vai preparado para isso. Então, a gente já vai... Então, são situações que a gente não vive antes, só vive quando vai disputar o cinturão. São muitas novidades. A quantidade de entrevistas que o Durinho estava dando. E aí entra o outro lado mental. Então, lembra a história da visualização? Você vai repetindo e aquilo vai ficando na cabeça? As perguntas dos jornalistas, você passa a responder durante um mês. Várias coisas do Kamaru. Então, a gente condiciona o atleta, quando a gente treina ele, a gente condiciona ele a não pensar no adversário. A gente condiciona ele a fazer a melhor versão dele dentro do que o adversário tem. Então, primeiro a gente faz de acordo com o adversário, depois, faltando um mês, o adversário não existe mais. A gente só faz o nosso trabalho. E quando é pelo cinturão, imagina o tanto de entrevista que ele ficou falando do Kamaru e os caras falando, não é porque ele treinou isso hoje, não sei o quê. E ele, na cabeça dele, só pensando no Kamaru, pensando no Kamaru, pensando no Kamaru, pensando no Kamaru. E aquilo foi ficando na cabeça dele. Então, tudo aquilo, a gente não estava preparado para isso. Tudo aquilo foi influenciando na emoção dele, foi influenciando. Tanto que na luta contra o Thompson, era outro Gilbert. Era outro completamente diferente, porque a gente corrigiu a luta tudo dele, aquilo. quando ele entrou, cara, que vitória absurda dele contra o Thompson foi que é um cara duro, é um cara técnico, perigosíssimo. Parece que você não sabe pra onde é que o cara vai, porque ele parece ser ele é imprevisível, né? Ele é um cara, aquilo que você falou do padrão, ele parece que não tem um padrão tão definido assim, fácil de você estalar o dedo. Opa, o padrão do cara tá aí. Mas o que a gente fez? Contratou um cara que imitou o Thompson durante 2 meses. Literalmente, até o Durinho falou, meu irmão, se eu fosse lutar com ele sem preparar a mente desse jeito, eu ia tomar um pau dele. Porque ele apanhou durante 2 semanas sem conseguir dar uma queda no cara. Esse cara que imitou o Thompson. Entendi. Aí chegou na hora da luta, é que nem o Durinho falou, ele falou, bicho, parecia que eu tava fazendo sparring. Então, assim, a questão da derrota do Durinho influenciou muito as novidades que a gente não tinha muito controle. E também a questão do Henry Hooft, que tá no corner, não tava porque o Henry foi quem fez o Kamaru ser campeão. E ele falou, cara, eu não quero estar no corner, que os dois lutando. Porque, porra, eu treinei o cara 8 anos. Só que o cara saiu, o Kamaru saiu do time dele. Eles eram do mesmo time, né? O Kamaru saiu. O Henry falou, não vou. E eu tava no Brasil, meio que encabecei o corner, porque eu e o Henry a gente tem... É que nem uma banda. Então o Henry sempre tá no corner do Vicente, mas quando ele é corner do Vicente, ele complementa a respeito do Vicente uma coisa específica. Quando é com o Durinho, eu complemento uma coisa específica. Porque o Henry mora nos Estados Unidos e eu moro no Brasil. Então eu complemento, ele que trabalha o Durinho lá, e ele complementa o Vicente no corner. Então a gente já sabe muito bem. E eu nunca fui o primeiro do Durinho. Então durante a luta, tudo aqui, por isso que eu tô falando, são várias pequenas coisas que vão influenciando. Então eu não sabia muito como conduzir a banda ali fora. Eu não tinha muito controle, até porque tinha gente da Sanford, né, que é a academia do Durinho, que tava lá, ele falava, pô, o Daniel não tá lá no dia a dia, ele que vai coordenar. Então eu ficava naquela assim, será que ele vai entender o que eu tô... Vai entender que eu faço parte, porque eu acompanho o Durinho todo dia também, pela internet, mas acompanho, ele manda os vídeos, todo treino, tudo. Mas aí eu fiquei naquela, então tudo isso foi influenciando. Aí chegou na hora da luta, que o Durinho mandou aquela mão. Veio a adrenalina toda. O gás dele fez assim, ó. O Durinho podia fazer 20 rounds. Ele tava com um gás absurdo. Só que a adrenalina, na hora que ele meteu a mão, que ele falou, agora eu vou nocautear. E não nocauteou. Uau! Quebrou ele.
E ele não percebeu a pressão que ele tava. Então a gente não conseguiu voltar ao Durinho. Enfim, no caso do Durinho foi muito isso daí. Pô, foi foda. Mas foi como tinha que ser. Foi bom demais. Ele me mata vendo isso daqui, mas foi bom no sentido de crescimento do time. Pessoal, profissional, tudo. E o Durinho é excelente em voltar. Ele perdeu o Mundial, foi campeão. Campeão, perdeu, foi campeão. Ele cresce na derrota. Igual o Vicente. O Vicente também cresce na derrota. A grande maioria capenga depois da derrota. Tipo, cara, será que eu vou perder de novo? Será que vai ser assim? Cara, o Vicente